Bem-vindos a mais um episódio do Parada Programada, o seu podcast. Se o teu tema de interesse é manutenção industrial. Muito feliz em receber conosco, porque ele não está só comigo, ele está com todos nós, um profissional muito capacitado, vasta experiência no setor sucroenergético, na manutenção industrial. E eu tinha imaginado aqui que eu ia falar sobre a bio dele, porque eu tenho detalhado todos os aspectos. Mas eu acho que vou deixar essa tarefa para ele. E vou complementando à medida em que ele for se esquecendo, porque tem tanta coisa para a gente falar e conhecer sobre ele. Então eu vou deixar essa tarefa para você, Daniel Medina. Muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar de uma forma tão humana os seus conhecimentos, a sua experiência, a sua trajetória profissional. Seja bem-vindo ao podcast Parada Programada. Obrigado, Karina. Obrigado por estar aqui hoje com todo mundo, e poder falar um pouco de manutenção e um pouco do Medina, né? Quem que é o Medina no setor. Será que alguém conhece o Medina? Alguns conhecem, mas eu vou me apresentar um pouco, né? Sou o Daniel Medina, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Taubaté. Posteriormente, eu fiz pós-graduação em gestão de projetos, depois em gestão de liderança e MBA em gestão empresarial, né? Quanta coisa! Bastante coisa aí, a gente não pode parar sempre de estudar, né? E eu comecei a minha trajetória já no setor sucroenergético, né, na usina São Francisco, em Elias Fausto. Eu achei que fosse essa próxima da gente. Não, tem outra usina São Francisco, né? Fica em Elias Fausto, né? Que estado? Aqui em São Paulo mesmo. São Paulo. São Paulo, perto de Piracicaba, ali, tá. na região. Comecei como engenheiro mecânico na época, né? Fui numa trajetória, meio que fosse um trainee o programa, e durante 2 anos eu fiquei como engenheiro. Aí passei como engenheiro júnior, pleno e sênior, e depois eu fui para assumir uma supervisão na usina Santa Helena, que também é próxima, como supervisor de manutenção e extração na época. Tão jovem. Quantos anos você tem, Medina? Tenho 38 anos. E a sua trajetória no universo de engenharia já começou nas usinas? Eu fiz um estágio na faculdade em laboratório de soldagem, né, na época, e ajudei a fazer uma certificação que tinha na época para o laboratório ficar um certificado internacional em soldagem. Uhum. Aí eu comecei a gostar um pouco dessa área e logo na sequência acabou com uma empresa me chamando para vir entrar no setor sucroenergético. Aí foi onde eu comecei na unidade de São Francisco. Ali. Entendi. Quando você entra nesse mundo, né, o nosso mundo, o setor sucroenergético, agronegócio, o que te encanta? Quando você chega, ainda jovem, né, essa tua primeira experiência ali no mundo de usina, na manutenção industrial de uma usina. De bate-pronto, o que te encanta, o que você gosta? É um setor que a gente tem toda uma cadeia ali, né? Então eu faço toda planto a cana, né? Colho essa cana e transformo ela no produto final. Né? Não estou ali degradando alguma natureza, alguma coisa assim. Então é um setor que tem hoje uma eficiência energética muito alta. Então isso para quem está dentro do setor, vê diferente do que quem está fora, né? Quem está fora acaba vendo o setor muito como usina antigamente, né? Na época dos escravos, etc. Então o pessoal ainda tem muito essa filosofia que o setor ainda não é um setor muito de energia. Mas quando você entra dentro do setor, você vê que tem uma pegada de carbono, né? Que a gente consegue ali plantar, ser totalmente eficiente até o nosso produto final, com o nosso próprio produto, né? Que é a cana, que vem do agronegócio. Isso espanta para quem está dentro e vê que isso é muito, muito gratificante, né? A gente está mudando aí, né, a questão de carbono no planeta, né? A gente está ajudando a isso, né? Para quem não conhece, de fato tem uma visão deturpada, né? Sim, muito, muito. E aí você entra nesse universo, começa a ver um pouco como a cana pode ser transformada, sim, né? E aí você gosta disso. Sim. Perfeito. Quando você começa, de fato, a atuar na manutenção, você já entra na usina direto para atuar no setor de manutenção? Eu comecei dando um suporte para todos os supervisores na época, né? Então tinha supervisor de processo, supervisor de manutenção, mais focado em manutenção e um pouco ali de moagem, geração de vapor e utilidades, né? Uhum. Mas depois eu fui me aprofundando mais na manutenção, que veio um pouco da minha formação em engenharia mecânica, então acabou que eu aprofundando mais nessa área. Né? Quando a gente fala de um profissional que atua na manutenção industrial, né, ali contribuindo de uma forma significativa para a manutenção dos equipamentos e tudo mais, qual que é o trabalho desse profissional na planta, Medina? O que você faz? Eu sei que hoje você está num outro cargo, né? Não é mais esse cargo desse profissional que chega, nós vamos falar desse cargo também, mas qual que é o trabalho do profissional da área de manutenção industrial? Eu costumo dizer muito para o time que a área de manutenção
ela está em todos os setores da planta, né? Então, nós não estamos num setor fixo. Diferente de alguém que está numa produção e está ali o dia inteiro vendo, né, uma produção de açúcar, no nosso caso, uma produção de etanol. No nosso caso, a gente está fazendo manutenção em todos os setores. Então, é muito dinâmico para quem está na manutenção. E isso é diferenciado, né? Você consegue estar hoje mexendo num equipamento na parte de etanol e depois de tarde está mexendo no equipamento na parte de geração de vapor ou está na moenda. Isso tem uma dinâmica muito grande para quem está na manutenção. E isso é algo que agrada muito. Assim. E quando a gente estuda para ser um engenheiro mecânico, a gente já sai da faculdade pronto para lidar com essa diversidade que a planta produtiva exige da gente? Não sai. A gente sai com muita informação técnica, né? Mas no dia a dia que a gente vê os problemas acontecendo, né? Vê os equipamentos funcionando, que daí é onde a gente consegue aprender mais, desenvolver. Mas não é que vem exatamente da faculdade você consiga sair e já sair atuando. Você sai sim com informação muito técnica, então você consegue olhar aqui uma geração de vapor, consegue entender como que funciona o processo, mas no dia a dia que você entende mais como que o equipamento funciona, né? É onde as coisas acontecem aí, no dia a dia. A gente usa uma expressão, né? É lá que o bicho pega. Aí, é nessa hora que o bicho pega. Quando a gente fala no setor de manutenção, tem alguma outra área da empresa que tem relação direta com esse setor? Hoje a gente está em todos os setores, né? Então, a gente está desde o processo de produção, né? De moagem de cana, geração de vapor, né? Geração de açúcar, produção de açúcar em si e etanol, mas a gente está no parque industrial inteiro. Então, a gente tem essa sinergia com todos os processos. E também, às vezes, com projetos, né? Que muitos projetos vêm para a planta e a gente acaba tendo essa sinergia também de desenvolvimento, né? De construção de novos equipamentos e demais aí do processo. Você chega na planta para ajudar, né? Ali como um profissional que chega para ajudar e, em dado momento da tua trajetória profissional, você passa por um cargo de gestão e liderança. Como foi essa transição? É uma transição muito diferente, porque eu estava numa área mais técnica, mais de estar dando um suporte, né, para os supervisores, gerência. E quando você já vai para um cargo de gestão, você muda, porque daí você tem que fazer gestão de equipe, né, gestão de pessoas. Então, essa transição, quando você está preparado, como eu já vinha ali meio que treinando já com o pessoal, você acaba sendo um pouco mais natural, mas você tem muitos desafios, né? Porque daí você está lidando direto com pessoas e com famílias, né, com vidas ali, né? Então, essa transição tem que estar preparado para ela, né? Quando você fala, né, que dos desafios que envolvem essa mudança, porque às vezes a gente quer ser promovido, né, a gente almeja, se prepara para uma promoção, sem muitas vezes pensar nos desafios que essa promoção envolvem. Você falou um desafio que eu entendi, que é a gestão de pessoas. Provavelmente antes você fazia a gestão dos equipamentos, né? Aí você começa também a ter que gerir as pessoas. Claro que você tem relação com as pessoas também, mas no cargo de gestão e liderança de uma outra forma. Podemos dizer que, no teu caso, gerir as pessoas foi o teu maior desafio nessa transição ou tiveram outros tão significativos quanto? Assim, a minha trajetória, ela passou por diversos setores. Então, cada setor eu tive um desafio, né, diferente do outro, né? Então, quando eu passo para a gestão e a questão de gestão de pessoas, eu gosto muito de gestão de pessoas. Até fiz uma pós-graduação, que eu comentei no começo, em liderança. Fiz também. Então, eu gosto e isso me motiva muito a ver, né, as pessoas crescendo e eu ajudando isso a acontecer. Então, naturalmente, logo no começo, você sente um pouco porque as pessoas começam a te cobrar, né, de determinadas coisas aí no dia a dia. Mas também você assumir um novo setor que às vezes você não conhece também é um grande desafio, né? Como aconteceu durante a minha trajetória também, né? Em uma das usinas eu tive que assumir a cogeração de energia, toda a parte de geração de vapor e geração de energia. Você nunca tinha feito isso? E eu não era engenheiro elétrico, né? Eletricista, então eu não tinha essa como formação. E você tem que assumir isso, é um desafio grande também, né? Vem o cargo e a responsabilidade. A responsabilidade junto. Exatamente, muito bom. Vamos pensar na tua trajetória, né? Ainda pensando nesse desenvolvimento profissional do Medina, né? Chega para ajudar os líderes do setor, num dado momento assume o papel de liderança e traz para a gente aqui que o cargo de liderança traz para si algumas responsabilidades. Pensando no teu cargo hoje, qual é a principal atribuição que você realiza, que você considera que exige hoje mais responsabilidade de você? Hoje eu posso dizer que são dois fatores aí, né? Uma é realmente gestão de pessoas,
porque a gente tem que promover as pessoas, desenvolver as pessoas, e eu costumo dizer muito para o meu time, né? A gente tem na mão o time de gestão, e você mudar a vida de uma pessoa, né? Seja numa promoção, né? A pessoa vai ganhar mais, vai ter um poder aquisitivo maior, ou seja, no próprio incentivo de uma pessoa fazer um estudo para poder se especializar melhor. Então, isso fica no nosso cargo de gestão muito latente, né? Você fazer gestão de pessoas. Mas o segundo também é a estratégia do negócio, né? Porque você está assumindo um setor e você é responsável por todo um setor que tem que dar resultado, né? Todas as empresas, né? Nenhuma é filantrópica, todas têm que ter. Almejam isso, precisam disso. Então, isso traz para a gente, como gestor, uma força muito grande de pensamento estratégico, né? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Então, isso é um desafio muito grande para quem está na gestão, né? Uhum. Pensando agora no tema parada programada, você já fez a conta de quantas paradas programadas você vivenciou na sua trajetória até hoje? Não, nunca parei para pensar e fazer esse cálculo. Mas foram muitas, viu, Karina? Muitas aí. Quando eu falo parada programada, depois a gente vai falar das indesejadas, mas parada programada, que palavra remete à tua cabeça? A primeira, assim, ó, que vem na cabeça. Planejamento. Planejamento. Parada programada. Quando a gente fala de parada programada, a gente tem paradas curtas, né, que às vezes eu vou fazer ali de um dia, né, 12 horas, 10 horas, ou 6 horas, uma parada menor. E tem as paradas longas que a gente tem, né, no nosso setor, que demoram aí mais de meses, né, acaba até 3 meses. Então, o planejamento que vem já na minha cabeça é o primordial, né? Se não tiver um planejamento eficaz, um planejamento com recursos, com materiais, a minha parada não vai ser um sucesso, vai ter problema. Uhum. E você tem na bagagem trajetórias de paradas com sucesso e sem sucesso? As duas? Tem? As duas, né? Somente no começo de carreira a gente apanha muito, né? Mas temos sim, temos duas trajetórias aí. Perfeito. Medina, eu queria que você falasse pra gente, você falou que planejamento é palavra de ordem, né? Eu concordo com você, acho que esse é um elemento primordial se a gente quer, de fato, ter produtividade e cumprir prazos estabelecidos no período da parada. Como você costuma fazer o teu planejamento para as paradas programadas? Tem algum elemento ou mais de um elemento que você considera assim primordial? Primeiro, a gente entender quais são as atividades que a gente precisa fazer nessa parada e entender se elas vão caber dentro desse tempo, né? Se o meu recurso que eu tenho hoje na planta, ele vai ser suficiente para eu conseguir fazer essa parada. Tem reformas que às vezes não dá para ser feita no tempo da parada que você tem, né? E aí, novamente, a gente cai naquele ponto que você trouxe da importância do planejamento. E um ponto que eu faço muito com o time é a gente olhar um dia antes tudo que tem que ser feito na parada. Então, a gente entra, analisa tudo o planejamento que a gente fez para a parada e verifica como é que está o andamento disso para a gente poder fazer na parada. Então, exemplo, né? Às vezes eu vou precisar ter um recurso lá, uma máquina de solda lá no campo. Eu tenho que estar com um dia antes já planejado isso, e isso eu venho com o time e a gente verifica como é que está. Se já está tudo no campo, se o material já tá no local correto. Essas equipes já estão planejadas, já estão sabendo das atividades que vão ser feitas. Então, tudo isso a gente tem que rever um pouco antes, né? Para chegar na parada, tá tudo planejado e a gente poder executar a parada. Você já falou aí de cronograma, né? De alguma forma, estou lendo aí nas suas palavras, eu não sei se esse é o termo, mas eu conheço como cronograma também. Você já falou de cronograma, você falou de alinhamento do time, né? Da importância de você reunir todo mundo. O que tínhamos para ontem fizemos, o que temos para hoje é possível ser feito dentro desse prazo, né? E aí tem uma palavra que eu tô te ouvindo falar e tô pensando nela aqui. Acho que também tem a ver com parada, que é flexibilidade. Tem? Ou eu tô concluindo alguma coisa que não é, Medina? Sim, é assim. A flexibilidade dentro da parada ela é muito importante, porque às vezes eu planejei uma parada, um serviço, e esse serviço acabou puxando mais tempo do que eu tinha planejado, né? E isso eu tenho que ser flexível, porque daí eu tenho que saber alguma outra atividade que talvez eu não vá fazer, ou em muitos casos até eu puxar alguma atividade, que às vezes é uma atividade que demorou menos tempo, né? Então, às vezes planejei lá 8 horas, fiz com 4, então eu tenho que ser flexível para puxar uma outra atividade que não estava no meu planejamento. Então, isso tem que ter muita flexibilidade dentro e durante a atividade ali de parada, né? Esse parar uma planta produtiva, seja de forma programada ou não, traz impactos, né? Queria que você falasse que tipo de impacto traz isso, porque muita gente pode não saber, não conhecer, e como minimizar o impacto disso na planta. Que impactos e como a gente pode minimizar?
A parada, já falo por si, né? Eu tenho que parar o meu setor, parar a minha indústria, né? Então já tenho ali um impacto de produção, né? No nosso caso, sucro energético, né? A questão da moagem da cana, que eu já não vou moer naquele período ali, produção de açúcar, produção de vapor. Então tem toda uma parada, né? Que isso causa pra gente um planejamento muito assertivo, né? Porque se eu planejo fazer num certo período de tempo e consigo passar desse período de tempo, eu vou ter um impacto de todo o meu processo, todos os resultados que eu tenho da planta, né? Então, por isso que o planejamento, quando a gente fala ali de planejamento, de fazer esse cheque de todos os recursos que eu tenho, fazer toda essa verificação de mão de obra, se tudo isso está dentro do planejamento, isso minimiza o meu impacto na hora da minha parada, né? Quando eu tenho uma parada que seja emergencial, uma parada corretiva emergencial, aí o impacto é enorme, porque eu não estou planejando, então meu processo às vezes está muito cheio, eu não vim reduzindo o meu processo para poder fazer uma parada programada. Então isso tem um impacto muito grande, tanto na cadeia produtiva, como para a gente da manutenção, porque eu tenho que sair com uma equipe para fazer um serviço que muitas vezes eu não tenho recurso na planta. Às vezes eu tenho que trazer alguém de fora, né, trazer alguma equipe externa, alguma coisa assim. Então esse impacto eu tenho tanto no tempo da execução da atividade, quando não é uma corretiva, e quando é uma planejada eu consigo minimizar isso, mas eu tenho impacto em produção, né? Eu tô te ouvindo e tô lembrando de uma situação que eu vivi hoje, Medina. Hoje de manhã eu tava com muita coisa para fazer, porque a gente tá com tempo restrito em função do evento que a gente está participando, e você falou, lembrei. Fiquei sem internet. Ou seja, tudo que eu tinha programado para fazer, não consegui fazer, não estava previsto que isso aconteceria, e precisava de uma ajuda externa, precisava mobilizar recursos para conseguir solucionar o meu problema e aí então voltar a produzir como eu tinha almejado. Estou falando de um exemplo de internet. Tem tudo a ver com equipamentos de planta produtiva, né? Totalmente, né? Porque se eu tenho uma parada que seja emergencial e eu não tenho recurso na planta, eu tenho que correr atrás desse recurso, né? E muitas vezes vai ser em horário indesejado, né? Às vezes vai ser à noite, vai ser madrugada, no final de semana. Porque diferente de mim, uma planta produtiva funciona 24 horas, né? E a importância de você ter esse a quem recorrer, né? A empresa, o profissional que você aciona, e esse profissional ele está à disposição da empresa, e o parceiro, fornecedor que você aciona, ele entende que esse universo exige esse tipo de comprometimento, e esse parceiro chegar no menor tempo possível, né? Imagina, eu fico pensando no desafio. São muitos elementos para gerenciar. São muitos elementos numa parada, né? Que nem você comentou, a questão do fornecedor. Se é um fornecedor parceiro nosso, a gente consegue uma flexibilidade maior, porque ele está vindo em determinados horários. Mas nem sempre todos a gente tem essa parceria. Às vezes ele está muito longe, né? Às vezes é um fornecedor lá de São Paulo, né? A gente vai ter que sair lá de São Paulo, vir até a nossa unidade. Às vezes só tem um, às vezes e esse está longe, né? Algum especialista está longe. Às vezes ele está em outro atendimento, em outra planta, né? Então, isso traz para a gente, sim, um desafio muito grande, mas essa parceria que traz com o fornecedor, isso também muda muito, né? Então, quando a gente tem o fornecedor mais do nosso lado, ali participando da parada já programada nossa grande, que é da Entre Safra, e quando a gente tem uma parada emergencial, esse fornecedor ele vai atender a gente melhor, né? Porque ele já conhece, já sabe o nosso problema, já sabe como que é a planta, já tem essa afinidade mais, né? A gente usou o termo Entre Safra. Esse é o nome técnico da parada programada do setor sucroenergético? A gente tem duas paradas hoje no nosso setor. Tem a parada programada que a gente faz a cada 30 dias, que é uma parada ali de 12 horas. Todas as usinas fazem ou algumas? Dentro do... Todas acabam fazendo, né? Mas algumas paradas eles acabam aproveitando chuva como uma parada programada, mas é um aproveitamento de uma oportunidade, uma parada por chuva. Mas no nosso caso, hoje a gente tem uma parada a cada 30 dias, porque a gente tem uma disponibilidade de desfibrador de cana. Então a gente tem que fazer essa parada para fazer a troca de faca e martelo. Então isso nos traz a cada 30 dias uma parada programada de 12 horas. Mas nós temos a parada grande, que é a Entre Safra que eu comentei, que são paradas de 3 meses, né? Que daí é uma parada maior, a gente tem que fazer toda a manutenção na planta, aí eu mexo em todos os equipamentos, né? Qual é mais difícil? Acho até errada a minha pergunta, né? Cada uma tem teu grau de dificuldade, mas pensando em desafios, a mensal ou a Entre Safra é mais desafiadora no teu ponto de vista, Medina? Hoje a mensal acaba sendo um desafio para a gente cumprir a questão de prazo e tempo. Porque o prazo é menor. Porque o prazo é menor. Entendi. Então acaba sendo um desafio, porque cada parada eu vou ter uma atividade diferente que eu tenho que planejar antes e executar, dentro de um período de tempo muito curto, né? Já a parada de Entre Safra tem um período maior e tenho também um prazo muito maior para planejar, né? Hoje nós estamos no mês de agosto, já estou planejando, já faz 2 meses a minha parada, né?
para o que vai acontecer lá em dezembro. Então, eu tenho aí um período de 6 meses de planejamento de entre-safra que vai me trazer uma assertividade muito maior do que uma parada que eu tenho, às vezes, 15 dias para planejar, né? De uma parada de curto tempo, de 12 horas. Aí, Pensar numa planta produtiva, né, de uma usina especificamente, é pensar numa quantidade imensa de equipamentos. Não só os equipamentos, mas outros recursos que você precisa priorizar para dar a manutenção. Diante de tantos equipamentos, como a gente sabe qual equipamento precisa de parada esse mês, no mês que vem, em setembro? Como a gente faz essa programação, Medina? Hoje, os equipamentos, a gente trabalha com criticidade, né? Isso em qualquer setor, em qualquer indústria aí do mundo, né? Então, a gente tem ali a criticidade, aquele equipamento que vai me parar a minha planta, né? Se ele ocorreu com uma falha ali no processo. E tem aqueles outros que daí vão reduzir meu processo, ou aqueles outros que não têm interferência, porque às vezes eu tenho equipamento reserva, né? Então, o que a gente foca sempre são nesses equipamentos que vão parar meu processo. Aí eu tenho medidas ali preventivas, né, técnicas de análise de vibração, análise de óleo, etc., que eu vou estar checando como está aquele meu equipamento. Então, isso já vai me trazer um sinal que eu tenho que mexer naquele equipamento numa parada ou não. Perfeito. Né, uma inspeção preventiva, né, ou algum plano que venha. Às vezes eu tenho um plano do fornecedor, né, daquele equipamento, do fabricante, que eu preciso fazer a cada X horas, eu tenho que fazer uma manutenção daquele equipamento. Então, tudo isso vem no nosso plano para a gente poder saber qual equipamento nós vamos atacar, né? Como deve ser a postura de um profissional que atua na manutenção industrial para dar apoio nessas paradas mensais, com tempo menor, ou na entre-safra? Você hoje está no cargo de supervisão, liderança. O que você espera do teu time? São duas coisas diferentes. Pode falar das duas. Do time e do colaborador. Uma coisa tem a ver com a outra, né? O time, quando eu falo meu time abaixo de gestão, eu sempre procuro que o time esteja muito bem alinhado naquilo que nós vamos fazer na parada, né? Então, eu procuro um time que tenha ali uma dinâmica, tenha um conhecimento muito técnico, né? Para a gente saber o que nós vamos fazer. E já para a operação, eu preciso que a operação seja muito técnica, né? O que eu foco muito para o time, a gente precisa ser técnico na hora da execução e ser estratégico de gestão na hora de planejar. Então, a gente tem aí dois divisores, né, da parte de gestão com da parte de operação. Mas a operação tem que ser muito técnica, né? A importância dos dois, né? A importância dos dois. Porque senão a gente tem muito retrabalho, né? Então, Ai, que tema ótimo para a gente falar. Retrabalho. Muito bom. Então, quando a gente entra em retrabalho, né, que eu falo muito para o time, vamos ser técnicos, né? Então, se eu tenho um problema no equipamento, eu tenho que fazer uma análise de falha do equipamento. Entender o que está ocorrendo com aquele equipamento para eu fazer uma manutenção assertiva, né? Então, tem que ser técnico na hora de execução. Não no achismo, né, como muita gente fala, né? Fiz aquilo daquele jeito, sempre fiz assim, sempre vou fazer. Mas não, vamos ser técnicos. Hoje, junto com o meu time, a gente tem muito focado nisso, né, na parte muito técnica da execução. Isso vem trazendo muito resultado quando a gente fala de disponibilidade, aproveitamento de moagem, na parte de manutenção mecânica industrial, né? Você falou da importância do tempo relacionado às paradas e, óbvio, o quanto hoje em dia deve ser imprescindível evitar retrabalho, né? Então, o quanto a importância dessa tecnicidade que você trouxe na hora da execução, né? Você tem mapeado algum elemento que você considera que seja um elemento chave do retrabalho, não para evitar? O que faz o retrabalho acontecer? Que nem eu comentei a parte da parte técnica. Muitas vezes a gente vê uma montagem, às vezes, de um equipamento que não foi tão bem executado tecnicamente. Então, a gente tem que fazer ali um padrão técnico para a execução daquela atividade. Muitas pessoas de operação aprendeu com outras pessoas que vieram atrás dele, né? E muitas vezes não foi aquilo, foi o correto, a forma de aplicar. Então, um trabalho que a gente fez muito grande, na unidade que eu estou hoje, que foi treinar as pessoas em execução de alguns determinados serviços, né? Principalmente manutenções, às vezes de bombas que as pessoas montam, e às vezes tinha muita folga, etc. Então, quando a gente traz isso para retrabalho, por quê? Porque eu não executei alguma atividade ali dentro do meu planejamento corretamente. Então, se eu tinha alguma etapa no meu processo de manutenção, às vezes uma troca do rolamento, eu não usei a forma correta de aplicar, montagem do rolamento, isso vai me causar um retrabalho lá na frente que eu vou ter que voltar e fazer manutenção desse equipamento. Então, ser técnico na hora da execução, você estar junto, entender como que é aquele equipamento, entender como que ele foi projetado, né? Quais são os spare parts, né? Os rolamentos, os retentores corretos para aquele equipamento, traz uma eficiência muito grande na hora da execução, né? E em muitos casos, se a pessoa não souber e vir ali tentar fazer uma reengenharia, em muitos casos acaba correndo retrabalho, né? Então, é isso que tem que ser muito pensado na hora da execução. Pensar tecnicamente na hora de executar. Tempo é dinheiro.
né? Sim. Quanto mais a gente conseguir ser assertivo na hora que a gente está, de fato, atuando, né, naquele equipamento, certamente isso vai trazer muito mais performance para a planta. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, na sua trajetória profissional, lições. Pode ser de vida, pode ser no contexto de trabalho também, mas lições que a sua vivência trabalhando com equipamentos e as paradas podem ter trazido para você. Eu acho que tive muitas lições durante a vida, né, todo esse tempo aí, 17 anos no setor e principalmente manutenção. O que eu posso trazer? Primeiro, seja técnico naquilo que faça, né? Então, seja muito técnico. Se eu não sei, vamos analisar, vamos entender, vamos trazer quem sabe, vamos ler o manual, vamos ver, né? Vamos tentar entender aquele equipamento para a gente poder executar da melhor forma. Segundo, gestão de pessoas, esteja junto com o time, tendo o time, né? Isso de lição eu aprendi muito na vida, que hoje a gente não faz nada sozinho, né? Na verdade, quem vai fazer vai ser seu time junto com você. Então, nem o resultado vem se eu não tiver um time junto, né? Isso foi uma lição muito grande que eu aprendi durante a vida e isso eu trago muito para o time e o time acaba gostando muito de a gente estar junto, entender como que é o dia a dia, quais são os anseios do time, né? O que aquilo vai me trazer. Então, isso traz muito como lição de vida. E um ponto muito importante que é você estar suscetível a mudanças, né? Hoje as mudanças ocorrem todo o tempo, né? A gente está falando de indústria hoje 4.0 e muita tecnologia vindo, muitas pessoas novas vindo para o setor. Então, isso traz para a gente também uma maleabilidade que a gente tem que ter durante a nossa atividade. Então, acho que são 3 pontos que eu trago muito grande para o time. É a questão de técnica, eu acho que isso tem que ser muito grande. A questão de gestão de pessoas, estar junto com o time. E essa questão de maleabilidade, né? A gente estar ali suscetível à mudança. Tem que estar aberto às mudanças, né? Não dá para achar que o que a gente fez ontem está funcionando perfeitamente hoje, né? Talvez tenha saído uma técnica, uma forma diferente de fazer que possa trazer ainda mais eficiência e produtividade para a nossa planta produtiva. Vamos falar de tecnologia. Você já me deu o gancho aí que eu queria, né? Porque você falou de alguma forma do uso desses recursos tecnológicos para otimizar ainda mais esse movimento de parada, seja as menores mensais ou a própria entre-safra. O que você pensa, né, do uso desses recursos? Tem algum que você usa, sugere, enfim? Queria que você falasse um pouquinho da tecnologia. A tecnologia hoje, né, quando a gente fala de manutenção, a gente precisa trazer muito hoje informação para o mantenedor, né? Então, uma técnica hoje de preditiva, a gente ter analisadores hoje instalados em equipamentos de análise de vibração, que isso me traz informações online. Isso, para mim, que faz manutenção, é muito importante, né? Porque daí eu tenho o estado que está hoje no meu equipamento e o que eu vou precisar fazer e aonde atuar no equipamento. Uhum. Hoje tem diversas iniciativas, né, ocorrendo dentro do setor de análise aí de 4.0, de análise, né, de inteligência artificiais, que hoje você coloca lá um gráfico hoje de uma análise de vibração, ele já vai te dar qual que é o problema, né? Em que momento esse equipamento vai falhar, né? Ele vai falhar, né? Uma análise de óleo, você cruzar tudo isso numa inteligência artificial, que hoje tem diversos programas aí no setor, que você consegue te trazer muito mais rápido do que eu ter que parar e fazer uma análise ali de 500, 1.000 equipamentos que eu tenho hoje na planta, eu tenho que analisar um por um. Então, essa tecnologia hoje, que se avançou muito, né, na parte de preditiva, de preventiva, né, de ter informações online, informações a todo tempo, isso traz para a gente da manutenção muito mais assertividade naquilo que eu vou executar. Eu não preciso desmontar para eu fazer uma inspeção para identificar onde está o problema. Eu já vou ter isso antes, né? Uhum. Tem alguma coisa que você fazia antes? São 17 anos na manutenção. Estamos falando de recursos tecnológicos. Tem alguma coisa que você fazia antes? No papel e caneta. E hoje um recurso tecnológico te faz ter muito mais assertividade? Me dá um exemplo de algo que foi substituído e trouxe muito mais produtividade para o seu dia a dia. Hoje a gente tem formas de checklists, né, que antigamente a gente fazia tudo na mão, né, e hoje a gente tem tudo online. Então, a pessoa vai hoje no campo com um tablet, coloca tudo ali, a informação, né, de uma análise de campo, e isso já vai me jogar no sistema e já vai me falar se eu tenho algum problema, algum plano de ação para executar. Antes a gente fazia tudo isso na mão, as pessoas preenchiam o checklist, a gente olhava um por um, tinha que ter assinatura do gestor, assinatura da supervisão, para a gente chegar e entender o que estava acontecendo com o equipamento. Hoje já me vem online isso. Já vem qual equipamento e aonde que está com o problema, né? Quanto tempo demorava antes e quanto tempo demora hoje, Medina? Hoje, a partir do momento que ele já fez, instantaneamente eu já sei qual que é o problema pode estar no equipamento. E antes? Não, antes era dias aí das vezes. É bom, né? Ter a tecnologia a nosso favor, né? Sim. Aliado. Mas não dá também para... Eu lembro na escola que a professora falava assim, primeiro você vai aprender a fazer a conta na mão. Depois eu te dou a calculadora. Você acha que nos recursos do dia a dia de trabalho também é importante o profissional, embora
tenha essa facilidade e maleabilidade que a tecnologia traz, mas a importância do saber, você acha que isso é importante? Ou para esse universo da manutenção isso não se aplica? Já pega o recurso, se você não sabe fazer, não interessa que você não sabe. Faz o que a máquina está mandando você fazer. Não, eu concordo que você tem que saber antes. Né? Antes de eu ter minha tecnologia que vai me dizer onde está o problema, eu tenho que saber também o que ela está me dizendo. Né? Em muitos casos, a tecnologia vai te mostrar o problema, mas não vai dizer qual que é o problema. Aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda e por isso que vem a parte técnica, de conhecimento técnico, né, de aprendizado. Eu sempre falo para o time que a gente tem que estar sempre atualizando. Né? Então isso é fundamental, sim, é fundamental. Medina, vamos falar de segurança. Esses momentos em que os equipamentos estão parados para serem revistos, né? Se a parada for maior como a entre-safra, é muita gente trabalhando na planta, muita gente ao mesmo tempo, enfim. O quesito segurança, qual é o teu ponto de vista sobre isso? Segurança hoje é em primeiro lugar, né? A gente está lidando com pessoas, né? As pessoas têm que vir, trabalhar e voltar para casa do mesmo jeito, né? E por trás dessas pessoas tem famílias, né? Então a gente tem que tratar a segurança sempre como um valor, nunca como algo que possa ser negociado, né? Então a gente sempre fala que a gente tem que trabalhar isso como valor. Se é um valor para a gente, eu não vou negociar, né? Então, o que a gente faz muito antes? Toda parada programada, que é o nosso tema aqui hoje, a gente planeja o que vai ter de recurso para aquela atividade. Então, se eu vou fazer uma atividade que às vezes trabalha em altura, eu vou ter que planejar um andaime, né? Montar um andaime, muitas vezes você com RT, com projeto, né? Essa pessoa que vai executar a atividade, quais são os EPIs que eles vão estar utilizando, né? Se esses EPIs estão corretos para a atividade, então a gente faz essa análise antes. Antes de iniciar a atividade, a gente faz toda uma permissão de serviço para analisar exatamente o que é a atividade, o que ele vai usar um oxicorte, um serviço a quente, um trabalho em altura. Então, isso a gente faz tudo antes da atividade para ter certeza que todas as medidas mitigatórias estão ali aplicadas naquela atividade. Isso faz parte do meu planejamento quando tem que fazer uma parada programada. Tanto na corretiva, né, emergencial, também tem que estar pensando sempre nisso. Né? Então, a primeira coisa vem a segurança, né, e depois vem a nossa manutenção. É assim que a gente trabalha hoje. Para quem presta serviço para a usina e para as indústrias em geral, é desgastante o processo de segurança que você precisa se submeter para entrar numa planta produtiva. Né? É um volume grande de documentos, certificações, e a gente sabe a importância disso na prática, né? Não é frescura. É uma necessidade de garantir segurança para quem está trabalhando e para quem está chegando para trabalhar. Esses recursos que são exigidos para que a gente, né, mesmo na visita, o uso dos EPIs ou num apoio, num trabalho para ser realizado na planta. Como você vê essas exigências de segurança que são feitas, Medina? Elas são fundamentais para a gente saber que o nosso prestador que está chegando, ou o nosso visitante, ele saiba ali o mínimo de segurança para a gente poder estar andando dentro da nossa planta. Né? Nossa planta tem N riscos, né? Então tem temperatura, tem vapor, tem um equipamento girando. E essa análise do meu fornecedor chegando na planta, às vezes com um curso para trabalho em altura, um curso para espaço confinado, um curso de equipamentos NR12, equipamentos aí, gerantes, né? Isso me traz uma segurança que ele vai saber o que ele está enxergando dentro da planta no que ele estiver andando dentro da planta, né? E o EPI é essencial para isso, para a gente poder estar mitigando o nosso risco ali andando durante o dia a dia. Mas é fundamental, né, que o prestador de serviço ele tenha também todos os cursos que a gente tem hoje, né? Isso, em muitos casos, são legislações, né, do próprio governo, né? Mas ele tem que saber isso. Isso é fundamental para a gente, porque a atividade que ele vai fazer, né, seja um trabalho em altura, seja um espaço confinado, se ele não tiver o conhecimento técnico, às vezes, de como proceder dentro do ambiente, vamos dizer, no espaço confinado, aquele espaço pode ter uma mudança de oxigênio ali dentro, pode ter uma mudança de atmosférica, pode ter algum gás ali dentro, né? E, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento, ele vai estar se expondo ao risco, né? E isso não é o que a gente não quer, né? E às vezes, coloca quase todo mundo ou um time, né, em risco. Quem nos assiste pode ter vontade, desejo, anseio de estar mais próximo nesses momentos de parada, mesmo como fornecedor, né? Agora, bem do lado que você está, sendo quem você é, pensando nas empresas, nas pessoas, nos profissionais que querem ser prestadores de serviço em momento de parada programada. O que você considera que as empresas que querem prestar serviço hoje precisam ter? Primeiro, o que a gente acabou de comentar de segurança. É por isso que eu perguntei. Não tem jeito, né? Se não for uma empresa que não tenha a segurança como sua cultura,
acaba sendo muito difícil a gente poder chamar para uma parada emergencial, uma parada programada, né? Isso tem que já vir da cultura da empresa. Então, primeiro ponto, segurança. Porque não dá tempo de fazer tudo. Se esperar o cliente chamar, é uma bagagem muito grande documental que não dá tempo do cliente esperar você preparar tudo. Então tem que estar pronto, né? Acho que é nesse sentido que você fala, né, Medina? Nesse sentido de você já estar pronto, já estar integrado dentro da empresa, né? E o que a gente cai muitas vezes em problema, né, com o fornecedor, é que às vezes eu tenho uma parada que não é programada, uma parada emergencial, e ali o meu fornecedor ele não está integrado dentro da companhia. Então, não está com toda a documentação de segurança ali aprovada. E isso acaba, em muitos casos, a gente tem que procurar outros fornecedores que já estão integrados para poder fazer atividade. Mas nem sempre, às vezes, aquele que eu vou ter que chamar não era o correto, às vezes era aquele outro que é, às vezes, o fabricante. Então, você está preparado, o fornecedor está preparado, está integrado, ter toda a documentação, ter todo o treinamento, né? E o fundamental também é ele ter todo o conhecimento técnico, né? Pessoas que vão vir e vão conseguir resolver um problema, uma parada, às vezes, em muitos casos, emergenciais. Porque né? o tempo é curto. Porque o tempo é curto. Né? Então, ele precisa estar ali treinado, estar apto a executar a criatividade dentro do menor prazo possível. Né? Pensa no Medina, há 17 anos, estudando para trabalhar na área de manutenção mecânica. Aí ele vai trabalhar como trainee numa empresa, depois entra para o setor sucroenergético. Esse Medina, o que ele diria para o Medina de hoje? É uma pergunta difícil. Lá atrás, até assim, falando um pouco, quando eu fui entrar no setor, né, a minha vontade dentro da faculdade, na verdade, era uma área aeronáutica, né? Então, eu tinha pensado muito na parte aeronáutica. Não era bem o setor sucroenergético. Entendi. Então, o Medina lá atrás, como eu estava muito nessa área de aeronáutica, ali São José dos Campos, aqui hoje a gente tem grandes empresas, isso fomenta muito por lá. Então, eu tinha muito essa vontade de ir para o setor aeronáutico. Mas, no meio do caminho, me surgiu a questão de vir para o setor sucroenergético. Então, o Medina que começou lá atrás é diferente do Medina que está hoje. Hoje, eu me apaixonei pelo setor, né? Um setor do agronegócio, né, onde a gente tem ali uma mudança, a gente transforma hoje, né, a gente pega uma cana, transforma num etanol, transforma num açúcar. Você vê tudo isso acontecendo, é diferente do que o Medina lá atrás pensava quando eu queria começar minha carreira, né? E durante o percurso de vida, você vai passando por diversas empresas, diversas usinas, diversos mentores, gestores, muda muito sua forma de pensar e para você chegar hoje onde eu estou, né? Então, é o que eu falo, né? O Medina lá atrás queria uma coisa, o Medina hoje é outro Medina, né? Muda muito, né? Será que seja flexível? Seria uma dica que você daria? Seja flexível e aproveite as oportunidades. Eu acho que isso é fundamental. As oportunidades aparecem, né? E o que eu falo muito para o time, a gente tem que estar preparado. Então, se a gente estiver preparado para aquela oportunidade, a gente vai subir, a gente vai ter oportunidades durante a vida. E foi o que o Medina foi fazendo durante a carreira. E apareceu uma oportunidade de virar supervisor, eu fui. Apareceu a oportunidade de virar supervisor em outra área, eu fui. Apareceu a oportunidade para uma outra usina maior, eu fui. Então, tudo isso faz com que o Medina seja flexível e o que eu falo para todo mundo, né? Aproveite a oportunidade, mas esteja pronto também para ela. Né? Pensando em habilidades imprescindíveis para profissionais que queiram, tenham o desejo, o interesse, a motivação também de trabalhar na área de manutenção mecânica. Que tipo de habilidades, Medina, você acha imprescindível para esse profissional hoje? Hoje ele tem que ser proativo, né? Tem que ser uma pessoa que tem essa dinâmica no dia a dia, né? Porque hoje o profissional de manutenção ele não fica muito num setor só. Né? Ele tem que abranger uma planta inteira para fazer manutenção. Então, ele tem que ser proativo na execução das atividades, porque as atividades ocorrem muitas vezes não planejadas, isso ocorre todo dia, a gente vai ter alguma atividade ali que talvez não seja planejada. Ele tem que ser maleável para poder entender a necessidade do setor e entender o que é prioridade, né? E entender tecnicamente de uma forma ampla de equipamentos, né? Então, hoje o profissional, que eu falo muito, tem que ser comunicativo, tem que ser proativo, e tem que entender a necessidade que hoje os setores estão demandando. Né? Isso é fundamental para um sucesso. Com certeza. Quero te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço, Canel. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com você hoje, conversando um pouco, falando um pouco da minha experiência e falando um pouco de manutenção, que é o que eu gosto muito. O que você mais gosta nesse mundo da manutenção? Na manutenção, eu gosto muito dessa parte de entender os problemas e poder inovar. Né? Isso, para mim, me incentiva muito. Me incentiva muito inovar, ver as coisas acontecerem diferente, né? Ver os resultados aparecer.
Então, isso me motiva muito na manutenção. Eu quero te agradecer, né, por se disponibilizar para estar aqui, para compartilhar, por compartilhar. Sua trajetória é uma trajetória crescente. Você para por aqui, Medina, em termos profissionais? Não, né? Não. Tem muita coisa planejada muita coisa pela frente ainda aí. Vai precisar se especializar, provavelmente mais, cuidar mais. E tem tanta coisa, né? Muita coisa. Muito bom. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por compartilhar sua vivência, sua experiência, né? E eu espero que você, que está aí nos assistindo, tenha tomado posse de ações práticas que você pode colocar em prática agora, na sua manutenção, no seu contexto, no seu dia a dia, no seu trabalho. Tem tanta coisa rica para a gente aprender com as histórias, assim como a sua, né? Então, mais uma vez, agradeço a você e agradeço a vocês que permitem que o Parada Programada seja útil, e eu já estou aqui te esperando para o próximo episódio. Um beijo para vocês e até mais.